Galera, esse com certeza foi o episódio mais movimentado do anime até agora. Claro, não teve nenhuma batalha grandiosa e tudo foi muito complicado, mas a trama da protagonista, sério, a gente já tá no episódio 3 e eu já tô com uma pena muito grande dessa garota, então bora falar sobre esse episódio. Depois que o príncipe passa a missão pra Mônica, a garota fica totalmente em pânico. Caramba, como uma pessoa tão tímida vai poder sair por aí investigando? Mas confia nela que ela consegue do jeitinho dela. O Nero até ajuda a garota e aí ela finalmente percebe que a missão está andando, ela finalmente se aproximou do príncipe e se ela fizer tudo certinho vai conseguir ficar ainda mais próxima dele. Nesse capítulo teve outra personagem tão importante quanto a protagonista, que é a Selma. Vocês se lembram da garota que cuidou da protagonista na enfermaria no episódio passado? Pois é, era a Selma e ela é muito importante nesse episódio. A gente descobre que ela era noiva daquele outro garoto que foi expulso no conselho estudantil, que tentou atacar o príncipe. Sim, noiva. A gente tá no tempo medieval, então ter noivado, mesmo jovens, é uma coisa básica e até importante. É muito importante, na verdade. É tão importante que isso praticamente define o que a Selma é na escola, porque ela foi totalmente menosprezada pelas outras garotas ao longo do episódio. A primeira vez que a gente vê isso é na cena da escadaria, onde a protagonista quer passar, mas vê uma confusão rolando. Um grupo das garotas da nobreza, as meninas malvadas da escola. Elas são lideradas pela Caroline. Essa garota é uma figura importante, tem um patamar alto na nobreza. Então, ela fica lá humilhando a Selma, falando de um jeito passivo-agressivo, dizendo que tem pena da garota que passou tanto tempo se dedicando a um noivo e agora não tem mais nada. Ela tem tanta pena da Selma que, segundo ela, está disposta a empurrar a garota pro primeiro cara que ela vê no baile. Claro, tudo isso fazendo piada com a Selma, enquanto a menina apenas escuta quieta, porque não pode fazer nada. Nesse capítulo a gente viu o quanto a Selma se menospreza. Ela pensa que não é ninguém sem o respaldo de outra pessoa. Então, pela superioridade na classe social, a Caroline pode fazer o que quiser e a Selma só fica escutando. Mas é aí que aparece a nossa encrenqueira favorita, a amiga da protagonista, a Lana. Ela percebe a discussão e, claro, fica incomodada porque a protagonista quer passar e principalmente porque aquelas garotas estão mexendo com a Selma. A Lana foi maravilhosa nesse capítulo. Cara, ela é uma das personagens mais divertidas e que tem uma das personalidades mais fortes. Eu acredito que é pelo que ela vivenciou, porque ela é uma garota rica que acabou de entrar pela nobreza e ainda assim a menosprezam. Então ela tem essa personalidade forte de confronto. Ela confronta quem ela precisa confrontar. A Lana basicamente chama a Caroline de vaca, mas de um jeito bem inteligente. Eu ri bastante nessa parte. E a garota mereceu. E a Caroline, claro, como toda nobre incompetente, parte pra violência, tenta empurrar a Lana e a garota acaba esbarrando na Mônica. Nossa protagonista caiu da escada, ela quase ativa a magia silenciosa dela, só que isso ia complicar e chamar atenção, muita atenção. É por isso que ela ativa a magia dela de uma forma bem mais impossível do pessoal detectar. Ela cria uma barreira, uma camada de barreira na escada para que ela não sofra com o impacto. E essa cena dela deslizando pela escada foi muito boa, muito engraçada. Não tem como não rir dessa cena. E é aí que aparece o vice-presidente do conselho estudantil. Ele, claro, leva um susto porque a protagonista caiu praticamente na frente dele e ele quer entender a confusão. Só que, como status sociais são importantes, a Caroline tenta tirar vantagem disso e colocar a culpa na Lana. No entanto, o vice-presidente queria escutar tudo. É aí que a gente vê um dos traumas mais marcantes da vida da protagonista. Quando tá rolando essa discussão de quem foi o culpado, a protagonista se lembra de uma memória horrível, que eu só percebi na segunda vez que revi. Vamos falar sobre essa cena. Quando a Caroline faz a acusação, a gente percebe pela protagonista que a palavra de um nobre, mesmo que seja mentira, pode virar uma verdade. Isso leva a Mônica ao principal trauma da vida dela. Uma pessoa foi queimada em praça pública junto com os seus livros. Essa pessoa foi condenada por algum motivo e com certeza era o pai da protagonista. Cara, quando eu percebi isso na cena, não é muito explícita, até porque as chamas já estão consumindo. Eu acabei olhando mais para as pilhas de livros, porque normalmente as legendas ficam por ali, lá embaixo, e eu não olhei para a cena direito. E quando eu percebi na segunda vez, deu para ver a sombra, a silhueta de uma pessoa sendo queimada. Ou seja,
seja, o pai da protagonista foi condenado por alguma coisa, por algum crime, algum estudo talvez proibido, mas levanta muitas questões. O cara era um matemático, o que ele estudou de tão ruim assim? Pode ser algum tipo de magia proibida, porque a gente sabe que a protagonista tem essa habilidade de magia silenciosa que ela adquiriu, e ela também vê número em tudo. Pode ser uma possibilidade. E ela se lembrou dessa memória nesse momento de confrontação com o nobre, porque provavelmente o pai dela também não se calou no momento certo. Isso faz muito mais sentido. Quando eu falo não se calou no momento certo, estou me referindo ao pai dela não ter se calado diante da ignorância dos outros. Mesmo que ele estivesse certo, a palavra de um nobre se torna verdade, entendeu? E ele foi condenado talvez injustamente. Isso me leva à cena do episódio passado, onde a gente viu a garota sendo maltratada. Eu acho que ela não estava morando com aquelas pessoas. É provável que após o pai dela ter sido condenado, as pessoas a maltratassem. Talvez ela tenha sido vista como uma filha de um condenado, como uma pessoa indesejada na cidade. É por isso que as pessoas a maltratavam. Cara, já estamos no episódio 3 e eu tô cada vez com mais pena dessa garota. E cada vez mais percebendo que essa questão dela ter medo de falar em público é um trauma muito enraizado nela. Não é só timidez básica, mas enfim, para livrar a Lana, a protagonista fala que ela foi responsável, ela caiu sozinha, tropeçou e caiu. Ninguém teve culpa por nada e assim termina essa discussão. Mas um fato importante é que o vice-presidente não fica contente com isso. Na verdade, mais pra frente, no fim do episódio, a gente descobre que ele fez uma investigação por conta própria. Ele investigou e descobriu que realmente a Caroline tinha empurrado a protagonista e o vice-presidente repreendeu ela depois, um momento fora de cena. O que é uma coisa legal, porque ao longo do episódio, o vice-presidente também foi uma das pessoas com quem a protagonista teve mais interação, e eu acho que ele vai ser um dos possíveis candidatos a par romântico com ela. E uma coisa que a gente pode aprender, que a protagonista percebe, é que esse vice-presidente parece que não controla bem a magia dele. Deve ter alguma coisa a ver com a magia de Zelo, porque sempre que ela está perto dele, ela sente muito frio. Voltando ao principal, a protagonista faz a investigação dela e descobre quem foi o responsável por derrubar aquele vaso contra o príncipe. Lembram da Selma? Pois é, ela estava sendo humilhada pelas amigas. Sim, se é que pode chamar assim, quem tem garotas como essas não precisa de inimigas. Elas estavam novamente falando que a Selma perdeu o noivo e tal. Isso é um status muito importante para a Selma, que pelo visto deve ser da nobreza mais básica, senão todo mundo não ficaria humilhando a garota assim. A Selma está tendo que aguentar aquilo e pensa que realmente tem que aguentar, porque se ela perder as amigas, entre aspas, ela não vai ter mais nada. Ela já não tem noivo, não pode ter mais nada. Caramba, a situação da Selma estava pesada. Aí chega a bomba, a Selma é levada para o conselho estudantil e nossa protagonista revela que a responsável por derrubar aquele vaso foi a Selma. Sim, pessoal, foi a Selma. Mas calma, a protagonista faz toda a explicação dela, tem muita lógica, impecável. Realmente foi a Selma, mas a gente sabe que ao mesmo tempo não foi ela. Porque no meio do desespero, ela confessa tudo, até assume os crimes do noivo dela, só que a gente pode ver que tem uma pequena luz vermelha no olhar da Selma. Ou seja, alguém usou magia na garota para manipulá-la. Então, ela não fez isso porque quis, mas porque alguém a forçou a fazer, ou alguém mexeu com os sentimentos dela para que ela fizesse aquilo. A Selma seria expulsa e isso foi a menor punição, porque tentar matar o príncipe é punido com morte. Mas o príncipe ainda passou pano, pois não queria ver esse tipo de coisa, e ganhou uns pontos com a protagonista. Mandou bem, príncipe. E dado as habilidades da protagonista com números, claro, como eu falei no vídeo passado, a protagonista foi chamada para fazer parte do conselho estudantil como tesoureira. Faz todo sentido, ela é realmente habilidosa. O vice-presidente não fica muito feliz com isso no início, mas apesar de ser rígido, ele parece ser uma boa pessoa por ter acreditado na protagonista naquele incidente da escadaria. E com isso, a Lana estava meio arrependida por tudo o que aconteceu no final. Ela acabou sem querer puxando a protagonista para aquela briga, e as duas estão se entendendo bem mais, apesar da Lana ser do tipo que não demonstra muito o que realmente sente. Então ela sempre vem com aquela desculpa para fazer as pazes de arrumar o cabelo da protagonista. A amizade delas é bem legal, é realmente uma das melhores coisas do anime até aqui, fora a amizade da protagonista com a filha do Duque. E levantando uma questão aqui, eu pensei que a Selma faria parte dessa amizade. Eu acho que ela ainda vai voltar, ou a protagonista vai ajudar ela a provar meio que a inocência da Selma. Eu acho que é assim que a protagonista vai construir o círculo de amizade dela, através dela ajudando as pessoas e as pessoas realmente vendo a protagonista brilhar. Mas temos outro mistério rolando, porque já tiraram a Selma, já tiraram o noivo dela, mas
ainda tem um problema. Agora é com o vice-presidente. Ele também está tendo lapsos de perda de memória quando tem que fazer alguma missão ou tarefa que envolve revelar os segredos daquela fraude da contabilidade do conselho estudantil. Seja lá quem está envolvido, ou até mesmo com a tentativa de morte do príncipe, também estão manipulando o vice-presidente. Claro, ele não está percebendo, é por isso que eu acho que a Selma é inocente e ela vai voltar em algum momento. E para mim, a pessoa por trás disso é um professor. Faz sentido, porque um professor tem acesso aos alunos e pode usar a magia dele para manipulá-los. E deve ser um mago experiente, então provavelmente a Mônica vai confrontar esse cara em algum momento. Eu tô chutando que é um professor, porque a gente não viu ele, mas a gente já ouviu o nome dele sendo falado pelo vice-presidente. Tipo, aí ele fala que vai fazer tarefa pro professor e perde a memória. Muita coincidência. Então, pra mim, faz sentido ser um professor. É isso, pessoal. Que episódio bom. Outro episódio bom. Claro, não teve magia de explosão dessas coisas, mas teve muito desenvolvimento de personagem. Principalmente vimos todo o peso que a Selma está tendo que carregar por perder um noivo, que não foi nem culpa dela. Ela era uma pessoa muito dedicada a esse noivo, e por isso o pessoal usa isso para pisar nela. E eu acho que talvez, só talvez, essa magia de manipulação possa também manipular os sentimentos da pessoa. Ele pode aumentar o sentimento da pessoa no sentido, se uma pessoa está com raiva, mas não está com raiva a ponto de atacar a outra. Aí alguém usa a magia e eleva esse nível de sentimento de raiva ao máximo, aí a pessoa praticamente pula em cima da outra. Pode ser esse nível de manipulação que pode estar rolando nessa história. Bem, mas eu já falei demais, o vídeo vai ficar muito longo assim, mas tinha muita coisa, principalmente o trauma da protagonista. Caramba, quando eu revi a cena, eu não acreditei. É isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.